Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Agiliza. Aqui no podcast Agiliza você conhece pessoas incríveis que vão te inspirar, fazer você entender como a vida no digital pode ser sim muito boa e compartilhar um pouquinho da vivência, da experiência que essas pessoas têm. Hoje a minha convidada, ela é internacional. Não só estamos fazendo aqui a gravação online, por isso, mas ela é uma pessoa do mundo, podemos dizer assim, porque antes da gente começar esse podcast, eu falei, mas onde você está agora mesmo? Onde é que você está? A Chiara Gerbaldo, ela é professora de italiano e o foco dela é ajudar as pessoas a desenvolver conversação, tirar as travas da fala, sabe aquelas pessoas, talvez seja o seu caso, que quer falar, quer aprender, quer viajar, quer viver dentro daquele idioma, mas a hora de botar para fora não sai. É a Chiara que trabalha para ajudar essas pessoas. Então seja muito bem-vinda ao Agiliza, Chiara. Nossa, que prazer imenso, Camila, estar aqui. Eu já escutei muito o podcast Agiliza e tudo que as suas lives, e sempre agregou muito valor, e também as lives com os convidados, então eu espero que hoje também eu possa, com a minha experiência nesse momento, agregar valor para outras pessoas que estão escutando a gente. Que massa, que massa. Ó, eu vou começar pela pergunta mais óbvia, que eu sei que está todo mundo na cabeça agora, mas, cara, você é italiana? Quando as pessoas me perguntam isso, eu fico muito feliz, porque quer dizer que meu português engana. Às vezes eu falo, às vezes as pessoas falam, mas você é de onde? Eu falo, sou do sul, eu sou gaúcha. Mas não é verdade. Eu sou italiana, sou de Turim, do Piemonte. Muitas pessoas acham de não conhecer Turim, para não ser Roma ou Firenze, mas na verdade todo mundo conhece Turim, porque é a cidade onde nasceu a Nutella. É a Fiat. Gente, muita calma nessa hora. Eu já considero Turim muito mais que todas as outras cidades da Itália. Sim. Pois é, eu nasci naquela região, mas depois eu fui morar 10 anos no Rio de Janeiro. Por isso que eu me considero uma piemontese carioca. Muito bom, muito bom. Ótima descrição da sua nacionalidade. Bom demais. Chiara, e da onde que você escolheu ensinar o italiano, né, de carreira, de profissão, da onde que surgiu a tua história como professora? Essa é uma boa pergunta, porque e tem várias respostas, na verdade. Tem vários momentos que foram viradas de chave e que realmente me colocaram com a certeza plena que sou uma professora de italiano. Só que refletindo assim ao longo da vida, a gente também reflete sobre mais coisas, não é? E enxerga raízes mais profundas. Então, eu acho, e gostaria de contar essa história que achei, eu até não lembrava. É isso que foi engraçado. A minha irmã, prima, na verdade, eu não tenho uma irmã, eu tenho uma prima que como se fosse uma irmã. E ela é 3 anos mais nova do que eu. E me lembrou que quando ela tinha 4 anos, estava no hospital com a mãe dela, esperando alguma coisa, e estava assim, no tédio total, sentada. E ela começou a falar otorrinolaringoiatra. Ela tinha 4 anos, a mãe, que também é professora, olhou para ela e se assustou imensamente. E ela disse, a Chiara me ensinou a ler. Porque eu estava no segundo ano, a segunda série, a alfabetização, e provavelmente eu já tinha isso. Eu lembro, não lembro exatamente esse momento, mas eu lembro que sempre desde cedo eu pensei, pô, se eu sei alguma coisa, eu quero ensinar para as outras pessoas, eu quero passar isso. Então, esse momento aqui, para mim, é um símbolo de como, claro, eu não sabia que ia ser professora de italiano, mas se eu tenho algo dentro de mim que eu conheço e que pode ser interessante para você, é de toda a minha felicidade te passar isso. Então, acredito que a primeira semente já estava lá. E esse é um momento que para mim agora é o símbolo de como já era professora, sem saber naquela Uhum. idade. Estava escrito na tua história, né, que isso seria a tua profissão. E quando que você começou a dar aulas de italiano e receber dinheiro por isso? Na verdade foi um caso, e isso é interessante, como as coisas acontecem aparentemente por acaso. Eu estava estudando em Lisboa, num projeto de Erasmus, de intercâmbio, e o meu amigo italiano era professor de italiano, mas naquele momento eu não podia dar aula para essa criança. Bruno se chama. E ele disse, Chiara, você tem interesse em dar aula para o Bruno?
Eu pensei, sim, por que não? E aí iniciei a pensar, como é que isso funciona? Como é que é dar aula? Como é que é dar aula para uma criança? E quando eu voltei na faculdade na Itália, eu tive que decidir o que fazer. E naquela época eu estudava antropologia e amava. Só que era claro para mim que era muito abstrato isso. Eu não conseguia enxergar um trabalho que uma antropóloga faz. Eu não conseguia me ver no meio do mato, na África, trabalhando lá. Não era o meu. E aí tinha duas aulas, dois cursos de didática de italiano para estrangeiros. Aí eu pensei, é lá que eu vou. Porque lá tinha muitas das coisas que eu tinha estudado na antropologia, da sociologia, que já me apaixonavam muito, que era essa relação entre as pessoas, os povos, o jeito de enxergar o mundo de forma diferente, mas do lado prático e concreto, e era algo que eu podia realmente passar. Eu pensei, eu sou italiana, eu sei falar italiano, então eu posso passar esse conhecimento para as outras pessoas. Então me formei então nessa área e depois fiz alguns estágios, trabalhei em várias escolas, mas o momento realmente onde eu me encontrei como profissional foi exatamente no Rio de Janeiro, no Instituto Italiano de Cultura do Rio. Que, para quem não conhece, esses institutos italianos existem em vários lugares no mundo onde tem uma presença forte de italianos, de cultura italiana. E foi essa, vamos dizer, de forma, o momento maior onde eu iniciei a trabalhar como profissional nessa área. Uhum. Que massa, que massa. E aí você começou trabalhando, dando aula particular, você chegou a trabalhar nesses centros, né, nesses lugares. Quando que você percebeu que isso poderia ser um negócio para você, que você poderia dar aulas e que isso poderia acontecer digitalmente, dentro do online? Também por acaso. Que acaso bom nessa sua vida, Que hein, acaso gente? bom. Eu chamo de acaso, mas acho que nada acontece por acaso, não é? Mas teve alguns momentos. E teve um momento que quando eu viajava para a Itália, então eu estava de férias, mas alguns alunos iam querer continuar comigo. E alguém falou: Ah, por que a gente não fizer com o Skype? Eu falei, ok, vamos iniciar. E funcionou. Só que eu sou daquelas pessoas que inicialmente pensavam, não, a aula online. Não, eu lembro até de uma conversa com meu namorado, que ele tinha falado bem antes da pandemia. Ah, Chiara, por que você não pensa de colocar aulas online? Não, aula online não. Isso não funciona para mim. Aí depois aconteceu a pandemia e, obviamente, as coisas mudaram. E Uhum, agora eu não consigo imaginar uma vida sem online. E foi tão, assim, obviamente, a gente sabe que a pandemia não foi boa, mas nesse lado foi bom, porque a uhum, gente desenvolveu algo que se não seria, eu acho que muitas pessoas ainda pensam como eu pensava alguns anos atrás. Não, a aula online não é para mim. Isso é uma desculpa. É medo, é porque a gente não sabe os caminhos, porque a gente tem que quebrar os hábitos antigos, porque a escola é uma das coisas mais antigas que tem, e não é só de 50, 100, de 1000 anos atrás, é exatamente como ainda era. uhum, E então a gente está nesse formato e a gente não pensa que pode mudar, uhum, mas pode mudar, é claro. Já mudou, está mudando e é importante que a gente não se esconda do medo, não é? De, uhum, eu não é para mim. É para você, só tem que entender o caminho, os uhum. caminhos. Sim, sim. Então, hoje, a forma como você atende os teus alunos, ela é 100% digital? Você tem, cem por assim, cento todo mundo que digital, você atende é pela internet? todo mundo pela internet. Claro que, como hoje em dia a gente não tem essa preocupação da pandemia, quando eu conseguir, de vez em quando, eu quero fazer alguns eventos presenciais, porque entendo que é muito legal também se encontrar presencialmente, é uma Uhum, coisa diferente. Então, eu agrego valor também com a parte presencial. uhum, Mas todos os meus alunos, porque eu trabalho com alunos adultos, então não tem nenhum aluno que não goste dessa situação, porque é uhum. muito confortável. E mesmo as pessoas que não gostam, eu tenho alguns alunos que falam, Chiara, eu não gosto do digital, mas eu estudo isso com você e só com você, porque com você vale a pena. Então, Olha mesmo só. as pessoas que têm mais dificuldade, assim, acabam gostando porque a aula é boa, porque Uhum, gostam do resultado. uhum. E da onde que você escolheu? Porque ensinar uma outra língua, ensinar italiano, pode ter várias perspectivas, né? Várias abordagens diferentes.
A gente falou aqui no começo, até antes da gente começar, eu falei, tá, como é que eu te apresento para as pessoas? E você falou, eu foco muito na fala, no falar mais natural, no fluir melhor, né? E muita gente se trava, às vezes, sei lá, lê e consegue entender alguma coisa, né? Ouve e consegue entender alguma coisa, mas o falar é a maior dificuldade. Como que você escolheu ser uma profissional que ajuda principalmente com esse foco? Foi um marco, depois de alguns anos, lá no Instituto Italiano de Cultura, onde eu aplicava todas as regras, que não são regras só do Instituto Italiano de Cultura, tudo do ensino de idioma, sabe? Como é que é um processo de desenvolvimento do aprendizado. Então, tem níveis, tem manuais, tem prazo, tem teste, tudo bem. Só que eu tinha vários alunos que se dedicavam, estudavam 1, 2, até 3 anos, e não conseguiam ter uma conversa básica. Não conseguia ter um papo simples até. Uhum, Isso me frustrava imensamente. Eu me sentia muito mal com isso. uhum, E aí iniciei a ver que a programação, o tempo dedicado a todas as habilidades na turma, no momento da programação do curso, para mim não era, não estava certo. Não estava certo. Porque a gramática é importante? Sim. A leitura, a compreensão é importante? Sim. A escrita é importante? Sim. Mas são todas coisas que você até pode fazer em casa. Agora, no momento da aula, você tem que desenvolver a fala. Por quê? Porque você tem que utilizar todas as outras habilidades. Então, toda a gramática que você estudou, a compreensão, de uma forma extremamente rápida. Tem que compreender, pensar, saber responder. E, inclusive, você tem que administrar tudo aquilo que não é só conhecimento, só. Não uhum, é a parte do conhecimento, mas é a parte individual, de emoção, de vergonha, de hábitos. E cada pessoa é uma pessoa diferente. Tem pessoas que não se importam, mas tem pessoas, e aí também foi um outro momento importante para mim, porque eu também sofri disso em português e ainda sofro às vezes, até em italiano de vez em quando. Eu estou tão emocionada ou por alguma questão emotiva, eu não consigo desenvolver bem uma comunicação efetiva. E uhum. muitas vezes em português aconteceu comigo. Eu, pelos primeiros 3 ou 4 anos, eu falava só em italiano com os meus estudantes, porque eu morria de vergonha de falar português com eles. Às vezes, quando eu não via um amigo há muito tempo, eu ficava tão emocionada que eu não conseguia falar em português. Ou seja, eu precisei administrar essas partes para desenvolver a fala, para comunicar, comunicar efetivamente aquilo que eu sabia daquele idioma. Uhum, E por isso que eu muito desenvolvo isso com os meus alunos. Porque não é só o conhecimento, você pode até saber, mas você tem que administrar as suas emoções e você tem que praticar muito isso. Então, a gente precisa praticar a fala. E se a gente não pratica na sala de aula, no momento do encontro de aula, aí fica só teórico. E todo conhecimento que é só teórico, para mim, não serve. Ou pelo menos, eu, como professora, eu quero te ensinar a falar italiano. uhum, E eu uso o meio da gramática também. Mas se você também saca tudo sem a gramática, para mim tá bom. O importante é que você fale. E como eu trabalhei muito com teatro também, acho que esse é um outro grande ponto que hum, ajuda a responder a sua pergunta, é que eu trabalhei muitos anos com teatro e sempre tentei colocar as duas coisas juntos. Até me formei com esse tipo de projeto, de um curso teatral de língua italiana. Porque tem muitas questões, justamente, que um bom ator, um bom comunicador, consegue se comunicar. Às vezes a pessoa não sabe bem o idioma, mas é um bom comunicador e consegue desenrolar uma conversa, consegue destravar ou de alguma forma consegue resolver um problema uhum, comunicativo sem conhecer o idioma. uhum, Então, eu coloco esses pontos juntos sim, de praticar a fala, baixar aquele estresse emotivo uhum, e aumentar o nível de capacidade comunicativa, além do italiano em si. uhum. É Não a sei se consegui capacidade te de responder. você falar com outras pessoas, compreender outras pessoas, e acho que a gente pode puxar um assunto muito legal que envolve a Itália, que são as peculiaridades da cultura italiana. A língua, ela em todas, né, todas as culturas a língua é uma das coisas, mas eu acredito que na Itália
mais ainda porque até um vídeo que você postou esses dias, não é uma língua só, né, padrão no país, existem muitas variáveis e tem muitas convenções culturais que se a pessoa compreende, se ela conhece isso, ela se comunica melhor, né? A Itália é um país muito peculiar nesse entendimento que vai além das palavras, né? É verdade, é veríssimo. E por isso que eu sempre quero colocar esse tipo de prática nas minhas aulas, onde não quero dizer que eu vou colocar o teatro em si, mas é sempre uma parte onde a gente imagina de estar lá, onde a gente se coloca como protagonista, porque se você errar aqui no encontro, na sala de aula, não tem problema. O importante é você entender qual seria o resultado na Uhum, Itália. Então, também esse lado, eu acho que essa análise antropológica que eu carrego comigo ajuda muito a entender isso. E tem pessoas que me falam, cara, mas eu fui para a Itália falando italiano e as pessoas me falavam em inglês, queriam falar comigo em inglês. Porque às vezes não é só a fala, mas o jeito como você entra no lugar, o olhar, o tom mesmo, a entonação da frase, e a rapidez, as pausas, isso tudo conta. uhum, A gente não necessariamente tem que dominar isso tudo, mas saber que isso existe, me parece importante. E como você estava falando, a Itália é muito peculiar no sentido que é realmente muito diferente entre as regiões. Eu falo com os meus estudantes, eu também, se vou para o sul, eu não vou entender nada do dialeto deles. Claro, do italiano, sim. uhum, Mas é aí que está também, quebrar essa vergonha de dizer, desculpa, eu não entendi. Isso não é um fracasso. Às vezes é necessário e não tem problema nenhum, porque eu às vezes faço isso quando eu estou numa região da qual eu não entendo algumas palavras e para mim é extremamente curioso. Então colocar também essa questão de vai para a Itália, erra, pede desculpa, pede para repetir, pede para falar devagar. O que importa é que você tenha os recursos para você entender e se quiser abrir uma conversa, porque depois os italianos são muito comunicativos. Então, você precisa saber poucas coisas e aí uhum. você vai, assim, abrir as portas e você vai se tornar amigos de todo mundo lá. Sim, e tem uma ponte forte, né, entre Brasil e Itália. A conexão do Brasil, dos brasileiros. Eu não lembro quantas pessoas são, que era, talvez você tenha esse número, mas o número de descendentes de italianos que tem no Brasil é gigante, é gigante. E tem sempre um carinho, um cuidado, assim, né? Poxa, minha família é descendente de italiano. Misturou um monte, mas tem sempre algumas coisas italianas na família de muita gente. Então, a Itália é um destino comum dos brasileiros, né? É um sonho para muitas pessoas, é um objetivo de vida para muita gente. Muita gente acaba escolhendo mas eu acho que eu vou pegar minha cidadania e quero, né, entrar para fazer uma coisa diferente. Tipo, o caminho de entrada da Europa para muitos brasileiros é pela Itália. Então, se a gente for pensar, é um país relativamente pequeno, é uma língua que, se a gente pode falar, mas não é o mundo inteiro, não é quantas pessoas, mas para os brasileiros em específico, tem um significado completamente diferente, que não tem a conexão do país com outros países como tem com a Itália, né? Com certeza, com certeza. Eu já vi várias pesquisas, mas o número seria entre 25 e 30 milhões de brasileiros com descendência italiana. E se pensar, quer dizer que a metade da Itália, porque na Itália são 60 milhões. Ou Gente, seja, metade da Itália está no Brasil, ou seja, a quantidade, que seria metade da sim, Itália, igual está no Brasil. Ou seja, é um número enorme. E eu acho gigante. que é uma conexão forte. Eu acredito que, eu vejo, essa é a minha visão, que a conexão entre Brasil e Itália, eu acho que é mais forte o nível cultural do que Portugal e Brasil. Muito mais. E, e quando você, claro, eu acho que isso com a Itália, para ser um país assim tão amado, qualquer lugar que você vai e fala que é italiano, todo mundo abre um sorriso. Mas isso também é verdade com o brasileiro. O brasileiro na Itália, toda pessoa que fala que é brasileiro, sono brasiliano, brasiliana, todo mundo abre um sorriso. E se cria logo uma conexão. Todo mundo quer ouvir falar, quer saber alguma coisa. Então, é algo assim, é um imã, é muito forte. E
é real, é presente. E com a língua fica mais legal curtir essa conexão. E a hora que você comentou até de Portugal, né, por Brasil ter sido descoberto, colonizado pelos portugueses, mas vai em tudo quanto é cidade, tem um restaurante italiano, vários restaurantes italianos, restaurante português nem tanto. É difícil Claro. você encontrar um restaurante português em qualquer cidade no Brasil, né? Agora italiano, meu Deus, um monte, né? Que eu fico imaginando tanto que os italianos devem se arrepiar de ver as versões brasileiras das comidas italianas, né? Porque tem a Itália e tem a Itália fora da Itália. Eu acho que isso é muito interessante, porque Sim. como a gente estava comentando antes, tem muitos italianos no Brasil que mantiveram as tradições. Então, para mim, é seriamente muito emocionante quando vejo alguns alunos que iniciam o processo de aprendizado do italiano, da cultura, e depois falam, "Oh, por isso que o meu avô falava sempre isso, por isso que a minha tia-avó fazia isso." Isso é algo que é muito além do conhecimento, porque você está tendo algo que já é seu, está voltando a dominar algo, se apropriando de algo que já é seu. E por isso que, para mim, é incrível pensar de muitas pessoas que são descendentes de italianos e não falam italiano. Porque é como se você tivesse cortado algo que é seu e você não quisesse reconhecer uma parte sua. Uhum, Porque você cresceu com isso, tem isso, claro que depende da família. E, por outro lado, quando eu vejo esse processo, é extremamente emocionante. uhum, Sim, acho que o meu trabalho é lindíssimo, o trabalho de professor é um dos trabalhos melhores desse mundo. Mas quando você vê uma pessoa que reconhece dentro daquele idioma algo que já é seu, chega a chorar. E teve vários momentos que eu chorei na aula, porque as pessoas ficam tão emocionadas, uhum. e é muito bom isso. E uma coisa que eu acho curiosa é que os italianos da Itália não têm a mínima ideia disso. Muitas pessoas não entendem quanto o italiano é importante para as pessoas de fora, de quanto tem uma tradição italiana no Brasil. Quando eu falo que sou professora de italiano na Itália, as pessoas não entendem. Olha. Eu falo, mas para imigrantes na Itália? Não. Mas por que quem é que gosta da Itália? Por quem é que gosta de aprender italiano? Se o italiano é a quarta ou quinta língua mais estudada do mundo, como língua estrangeira. E se Uhum, pensar bem, não teria, tipo, o inglês, o francês, o espanhol, o mandarim, tem outros perfis. Agora, o italiano é porque as pessoas gostam, porque o uhum, italiano é bonito. uhum. Então, é um perfil totalmente diferente. Sim. E que legal, né? É uma coisa que mexe muito com a vontade da pessoa, né? A cultura, a emoção, a família. E a pessoa, muitas pessoas estudam italiano por amor mesmo, por interesse. Tem diferente daquela pegada do inglês, que tem muito mais uma necessidade de, é pelo trabalho, ai, que saco, precisa, sem isso eu não vou. Então tem um outro viés. Aí, Kiara, a pessoa quer estudar, ou tá te ouvindo aqui, reacendeu raízes aí, né, de família, ou de um sonho de conhecer a Itália. Para aprender com você hoje, quais são os formatos de atendimento que você tem? Alguém que está aqui vai falar que legal, vou buscar a Kiara aqui no Instagram, vou achar o contato dela. Como que ela pode esperar aprender com você? Como é que é o teu negócio? Boa. Eu tenho várias propostas hoje para quem quiser aprender italiano comigo. Uhum, E com a Camila, obviamente, as propostas agora estão sendo muito mais em cursos digitais. Eu estou nesse momento, num momento de transição. É um momento muito bonito de descoberta. Porque daquela antiga Chiara que falava, não, online não é para mim, já mudaram muito o tipo de aula. Mas eu pretendo e quero, eu não vou fazer um passo para frente se eu não conseguir manter a qualidade das minhas aulas. Então, às vezes, demora um pouquinho, porque eu preciso adaptar um formato diferente, um formato que eu não conheço. Apesar que tenho as suas orientações, as orientações da mentoria, do grupo. Então, eu sei como acessar o conhecimento que eu preciso. Mas demora. uhum, Demora um tempo para aprender, demora um tempo para aplicar, melhorar, e demora um tempo para eu deixar de fazer alguma coisa que eu sempre fiz. Então, é um processo. E agora, o que que acontece? Eu já tenho um curso para iniciante, que antigamente não tinha, porque eu atendia aquela pessoa que já tinha estudado, mas não conseguia falar. Que, como a gente estava falando antes, era a minha grande dor.
ver uma pessoa que já tinha estudado e não conseguia falar. E aí eu criei um curso especificamente para isso, que existe ainda, e que se chama curso Realizza. A ideia é que você possa realizar o seu italiano, realizando de forma como protagonista atividades. Eu não estou querendo dizer exercícios, mas são realmente atividades linguísticas. A Uhum. gente cria, faz, resolve problemas, constrói coisas, debate. E isso está sendo muito bom, porque as pessoas, ontem, acho, ontem eu postei um story com o meu aluno, eu falei, olha ele, eu pesquisei na fala dele, eu não achei um erro dele. Uau. E ele é uma pessoa que nem tem família italiana, ou seja, ele faz porque ele quer aprimorar o italiano dele, mas tem amigos na Itália, e cada vez ele fala, cara, os meus amigos estão me elogiando imenso para como eu estou falando italiano. E ele é um exemplo, porque ele fez vários meses de curso comigo, porque esse é um curso que você pode fazer um mês, 2 meses, e ele está sendo, para ele está sendo bom continuar. Uhum. Mas também eu gosto muito de deixar as coisas flexíveis, porque no online a gente, eu acho que dá essa possibilidade de Uhum. deixar o ensino flexível. Então, eu quero passar para os meus estudantes essa flexibilidade. Então, Uhum. no caso do curso Realiza, é um curso ainda ao vivo, onde tem uma prática semanal, é um grupo pequeno. Mas agora também tem esse outro curso para quem não iniciou ainda de estudar italiano, então vai quem querer, obviamente, iniciar das bases. E tem também essa flexibilidade, aulas ao vivo, mas também tem partes que já são videoaulas, que são Uhum. aquelas que são necessárias. Mas não precisa necessariamente ter um grupo de conversação para você aprender o singular ou plural, para aprender o verbo essere ou para aprender algumas regras de gramática que são importantes, mas o que eu acredito que você possa acessar sozinho e depois praticar e colocar isso na prática num grupo de conversação. Então, esse no momento são os meus dois grandes produtos, apesar de ter ainda uma mentoria de aulas individuais e ter outras coisas que estão saindo do forninho daqui a pouquinho. Eba! Nossa, e você junta o melhor dos dois mundos, né? Porque eu acredito que quem quer aprender um idioma, e vou colocar ainda mais um ponto aberto para o italiano. Essa parte estrutural da língua, seja gramática, seja vocabulário, você falar um pouquinho dessa pronúncia, até dessa mentalidade que você gosta de colocar, né, na organização, a flexibilidade de um curso online resolve. Porque ao invés de você ter que falar de novo para um e para outro e para outro a mesma coisa, que a língua é a mesma, né? Que você vai ensinar, a lição que você vai colocar é a mesma. Mas a prática é onde tem o fator é, mais próximo da vida real. Então você tem o melhor dos dois mundos, você dá essa flexibilidade, essa possibilidade de eu quero assistir sozinha, eu quero assistir mais rápido, eu quero assistir mais devagar, eu quero ver 10 vezes essa aula aqui porque eu preciso assistir isso aqui 10 vezes, eu não preciso de você ao vivo me dizendo 10 vezes. E a hora que eu vou para a prática em grupo, eu vou para treinar com outro ser humano, que é o que vai acontecer quando eu viajar, quando eu for usar o italiano na vida, eu vou para praticar aquilo que eu vi no curso. Então, realmente é a fome com a vontade de comer, né? Juntou as duas coisas perfeitas. E tenho certeza que muita gente que vai estar ouvindo a gente vai falar, cara, que legal, é isso que eu quero. É isso que eu quero. Eu quero ter essa liberdade de fazer do meu jeito, né? De cursar o negócio do meu jeito, mas eu também quero um pouquinho de contato, eu também quero um pouquinho da Chiara ou de qualquer professor, monitor que tenha contigo, para poder me colocar em jogo, né? Porque isso é realmente o que eu acredito. E está sendo muito bom ver isso de como já os outros projetos, outros cursos que me levaram até aqui foram bons, estão sendo bons. Só que é sempre uma questão de, ok, isso tá bom, mas eu quero mais. Mas será que não dá para fazer mais? Não dá para. Porque vendo as pessoas como gostam, também dá aquela vontade de dar mais. É uma troca muito boa ser professor nesse sentido, não é? É, então, sim, eu tenho certeza que vai ser, já está sendo, mas que nesse formato os dois
a parte boa dos dois mundos vai se juntar, vai ser um curso espacial. Sim, sim. E você vai montando o seu time, vai montando a sua equipe, né? O que a gente sabe fazer bem feito, a gente não guarda só para a gente, né? Você ensina italiano, mas vai aos poucos. Eu lembro que a gente teve essa conversa. Vai aos poucos crescendo a tua equipe, de ter outros professores com você, outras pessoas para entregar ao seu estilo, entregar ao seu método o que você faz. É inevitável. Crescer sozinho a gente não consegue, né? Então, o teu jeito de ensinar italiano tá no seu curso, tá na parte que você tem ali ao vivo com os grupos, e vão ter outras pessoas, né, que você vai formar, que você vai treinar para poder escalar mais. Não adianta a gente querer, eu faço toda essa maravilha aqui para meia dúzia de pessoas. Não, eu quero fazer isso para 6.000 pessoas. Né? Eu quero trazer, mas como é que faz o mesmo ser humano? Então, contrata-se outras pessoas para trabalhar junto. Isso é um caminho muito legal do digital, que a gente olha e fala, isso é um negócio, né? Isso é uma coisa que a gente consegue ampliar. E o que que você percebe, Kiara, que mudou na sua vida quando você se viu sendo uma pessoa que tem um negócio no digital? Isso que você descreveu é uma empresa, é um negócio no digital, uma prestação de serviços, é um atendimento que você recebe dinheiro por isso e ele acontece pelo meio da internet. O que que isso mudou para você? O que que isso possibilitou? Que portas que abriu? Que sentimentos que isso trouxe para você? É difícil, vamos ter que ficar aqui horas e horas, porque, obviamente, acho que muitas coisas mudaram, mas mudaram juntos. Porque já faz algum tempo, as mudanças acontecem, a gente faz acontecer as mudanças, mas a gente muda primeiramente a postura. Eu acho que ainda mais antes da postura, é entender o que a gente quer. Então, tendo a clareza que eu queria isso, e aos poucos conseguindo mudar a minha postura, então isso mudou no meu negócio e na minha vida. E uma das primeiras coisas que mudou, que foi uma coisa que eu decidi, foi muito arbitrária, dizer, me apresentar em várias questões de documentos que a gente tem que colocar às vezes, nome, sobrenome, né? E profissão. Eu parei de colocar professora, eu coloquei empreendedora. E foi para mim, foi sozinho, foi uma coisa silenciosa nesse universo, ninguém se deu conta disso, mas as primeiras vezes que eu colocava empreendedora, era um arrepio dentro de mim, porque eu entendia que se eu quisesse chegar aonde queria chegar, eu não era só uma professora, eu era uma empreendedora, eu sou uma empreendedora educacional. Então, o que eu preciso, eu já sabia dar aula, mas eu precisei e preciso sempre melhorar o jeito de dar aula nesse universo digital. E depois todo o restante. Então, eu quero dizer todo o que uma empreendedora precisa fazer e ter uma postura de empreendedora e não ter medo de crescer. Então, agora que já está acontecendo, eu já tenho uma pessoa que trabalha comigo e não ter medo disso e não ter medo de errar. E ser muito sincera, eu quando iniciei com os meus primeiros colaboradores, já fiz várias reuniões, eu disse sinceramente, disse, eu não sei ainda fazer isso muito bem, mas eu quero fazer isso, eu quero trabalhar com você, eu quero e expliquei o que eu quero. O que mais me surpreende é que é tudo muito, um resultado muito bom logo. Aquele medo, aquela coisa que a gente acha que não é. Todas as vezes que eu tive medo de fazer algo, que talvez ia dar errado, deu super certo, imediatamente. Imediatamente. Claro que sempre tem algo para melhorar, sempre tem algo que eu não posso dizer que, assim, tem coisas para melhorar sempre, mas aquele medo era só de cabeça, só um fantasma. Não Uhum, tem nada no meu lado exterior que realmente impede de ter os resultados que eu quero. É tudo na cabeça. Então, quando a gente entende isso, é mais fácil. É sim. mais fácil, porque os caminhos são os mesmos. Claro que a gente aprende coisas diferentes, mas eu acho que é isso que muda muito, a postura. Então, essa postura no meu negócio muda também na minha forma de viver, nas minhas relações com as pessoas, com a minha família, com os amigos, com os novos conhecidos, as pessoas que encontro, que entram na minha vida. Então, muda muito a coisa tudo, porque a Hum, gente, se quer ser um empreendedor educacional, tem que bancar. Então, precisa ter, além do conhecimento, do que a gente vai ensinar, todo outro tipo de uhum. conhecimento.
muita educação emotiva, emocional, e saber lidar com os desafios, organização, organização, Nossa, planejamento. esse pilar aí, meu Deus, e eu vejo, cara, nas perguntas, nos assuntos que você traz para a mentoria, sabe? O nível das perguntas que você traz é muito assim sobre, tá, eu quero, é sobre criar o curso, é sobre a entrega, mas é como que eu faço isso para crescer o meu negócio? É com essa visão, né? Então, principalmente assim, as vezes que a gente que todas as vezes que você está lá e você traz uma pergunta, eu vejo que é um passo na direção de ter uma empresa maior, de ter um negócio mais amplo, né? Você tem essa tua postura, ela se reflete na forma como você interage e como você absorve, curte tudo que tem ali dentro da mentoria, né? E isso vem de dentro, não tem como vir de fora. A informação é a mesma para todo mundo, né? Isso que você está dizendo é muito real. Se você entende o que você quer, se você se coloca com essa atitude, o resultado vai acontecer. Quando não tem esse alinhamento, não adianta só esperar, né? Pois é. E saber que a gente tem que fazer acontecer, mas de verdade, porque no meio do caminho agora eu recebo várias perguntas de amigos, conhecidos, que me falam: Ah, Chiara, você é professora de italiano, o que que você falaria? Gostaria de fazer isso. Ou, até me pergunta sobre o Instagram. E isso me surpreendeu muito, porque para mim era muito difícil antigamente. Então agora, ser uma referência de alguma forma para pessoas que querem iniciar a publicar no Instagram é algo que fala, olha, então quer dizer que já estou num outro nível, é bom isso. Mas aí quando falo de mim, oriento qual foi o meu caminho, aí as pessoas ficam meio que, mas então, não sei, parece que as pessoas querem tudo pronto e não vai acontecer. Não, não tem nada que vai acontecer pronto. Tem que fazer, tem vários caminhos e é possível, é real e até fácil se vocês seguirem esses caminhos. Não, não tem mistério, é só fazer. Pode demorar um pouquinho mais, um pouquinho menos, pode tomar uma certa forma ou outra. E no meio do caminho, talvez você vai mudar um pouquinho. Isso é muito legal mesmo. Uhum. Mas não tem como não acontecer. Então, às vezes, a gente fica com medo e a gente tem que superar o medo e caminhar. Pronto, é isso. Então, Confiar no acho que próximo passo, né? é, É. exatamente. E, Exatamente. Kiara, a gente indo para o final desse podcast delicioso, que eu estou amando conversar com você, eu quero que você compartilhe com quem está aqui com a gente um pensamento, uma frase, alguma coisa que te inspira, que te motiva e que você pode deixar para quem está ouvindo a gente ouvir isso de você e talvez usar como um norte, como uma estrela guia, sabe? Como um mantra. O que que você diz para você mesma? O que que você, para onde você corre quando você precisa se fortalecer? Uau. É, eu tenho algo que dentro de mim, sempre uma frase que reverbera, e que no meu trabalho me motiva muito, e que o meu papel é ajudar as pessoas a mostrar o que eles já têm dentro. Que ensinar é um processo de mostrar o que as pessoas já sabem. Então, nesse sentido, eu me coloco tipo como um espectador de um teatro que as pessoas ainda não abriram as cortinas. Nesse sentido, é algo que para mim é muito, muito mágico, porque cada pessoa tem um tesouro lá dentro, e no meu caso, é a possibilidade de falar italiano, que precisa só de um clique, de destravar alguma coisa, de abrir as cortinas. Então, nesse sentido, esse é um papel que me motiva muito, porque eu não construo nada, não crio nada. Eu só ajudo as pessoas a mostrar o que elas têm, a observar o que elas já têm, a se tornar uma versão melhor do que elas já são. E isso aqui, para mim, é algo que é incrível. Não tem fim. Não, é tipo uma gasolina infinita que sempre me motiva e me ajuda a continuar, porque é realmente mágico. Que delícia, Kiara. Muito obrigada pela conversa de hoje. Obrigada por compartilhar da tua história, da tua visão de vida, de como que você coloca o coração em tudo que você faz.
E quem quiser entrar em contato com você, quem quiser saber um pouco mais de como que aprende com você, por onde te encontra? Então, na minha página Instagram, que é Chiaramente, e essa é já uma aula de italiano, porque Chiara em italiano se escreve com CH. Então seria, se fosse lido da forma brasileira, seria Chiaramente. Mas então é CHIA, chiaramente, ponto italiano. Muito bom, muito bom. A gente vai deixar, inclusive, aqui na descrição do vídeo, depois do áudio também, que vai para o nosso podcast em áudio, o arroba do seu Instagram para a galera te buscar e entrar para os seus cursos, entrar para os seus treinamentos e curtir essa delícia que é o italiano, a Itália, tudo que envolve, né, esse universo do italiano, e com certeza com você vai ser muito mais prazeroso e mais fácil de desenrolar a fala também. Muito, muito, muito Obrigada, obrigada. Camila. Eu gostaria de agradecer muito essa possibilidade de estar aqui hoje e agradecer você para tudo que você fez para mim, no sentido de como o meu desenvolvimento está completamente interconectado com o dia que eu conheci a Camila Tucunduva e com todas as outras pessoas que já seguiram os seus caminhos e as suas orientações. Continue assim, porque a gente precisa. Grazie mille. Vamos juntas, vamos juntas. Muito obrigada e um beijo para todo mundo que assistiu e ouviu a gente aqui. E até o próximo episódio.